Também aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje temos uma live de entrevista com alunos do curso Telemedicina na Prática e o nosso convidado de hoje, vamos apresentar ele em breve. Então, antes, vou fazer minha apresentação protocolar, né? Sejam muito bem-vindos a essa série de lives de entrevista com alunos Telemedicina na Prática. Aqui nós discutimos estratégias para iniciar na telemedicina de forma segura e ampliar seus atendimentos. Eu sou Asdrubal César, sou médico, especialista em medicina de família, professor universitário, e o tema de hoje é telemedicina na prática, médico clínico geral, atendimentos somente particulares. Então, estamos fazendo essa série de lives de aquecimento para o workshop Telemedicina na Prática, que vai acontecer nos dias 30 de janeiro, 1º e 3 de fevereiro. Então, se você ainda não se inscreveu, acesse o link na bio ou na descrição desse vídeo e faça a sua inscrição. E antes também de chamar o meu convidado, manda aí um aviãozinho ou compartilha aí no YouTube com pelo menos 3 colegas médicos que você acha que precisa saber mais sobre o conteúdo aí de telemedicina e precisa saber mais sobre o que vamos falar hoje, tá? Então, vou chamar o nosso convidado, que é o Dr. Diego Maier. Ele também tem um nome diferente, que nem o meu. Então, o Dr. Diego Maier aqui no YouTube já está acessando e eu vou convidá-lo lá no Instagram, confirmar lá. Ok. Aqui no Instagram também vai começar. Então, só aguardando ali no Instagram, aceitar o convite. Apareceu para você? Ok. Muito bem. Então tá certo. Agora sim, agora sim. Boa noite. Isso aí, Diego. Boa noite, doutor. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Realmente um nome diferente, né? Igual o teu. É isso aí. Hoje é a live com os nomes exóticos. Exóticos. Tem que diferenciar um pouco, né? Isso aí. Mas nomes diferentes, também inesquecíveis. Inesquecíveis. Isso aí. Tá certo. Então, Diego Maia, para o pessoal aqui que está iniciando aqui, acompanhando a gente, gostaria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho mais sobre você, qual a sua formação, e onde você atua também. Pode contar um pouquinho para nós? Maravilha. Muito bem, gente. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Asdrubal pelo convite, né? Na verdade, estava conversando um pouco antes com o Dr. Asdrubal sobre as minhas formações, né? A princípio, eu era programador e também na área do marketing, mas na medicina, eu tenho a formação pela Unifrans em cirurgia geral. Aqui, eu estou atuando em Santa Catarina, no hospital em urgência, emergência. Nesse momento, né, eu estou fazendo algumas pós, dentre elas, a principal seria na área de terapia intensiva. É interessante porque tem tudo a ver com, por incrível que pareça, tem tudo a ver com a telemedicina, mais do que nunca. É verdade. Muita gente fala, né, sobre exame físico na telemedicina e tal. Acho que hoje a gente também vai falar um pouco sobre isso. O pessoal vai acompanhando aqui, porque vai acontecendo durante a live, os assuntos vão surgindo, né? E, Diego Maia, como é que foi que você me conheceu? Como é que eu apareci para você aí? Assim, na verdade, eu a princípio, né, vou sempre seguindo perfis médicos que agregam muito conteúdo, né? Então, um dos foi o teu. E, de repente, eu vi que tu fazias, né, assim, telemedicina, já atendia por telemedicina. Andei pesquisando no Google, porque achei interessante, é uma coisa que realmente, depois aí da pandemia, teve uma relevância ainda maior, já existe há muito tempo, na verdade, mas que após essa pandemia passou a ser mais falado. Então, nessa pesquisa apareceu aí o teu nome, foi mais ou menos por aí que eu conheci. E, curiosamente, a gente tem uma certa proximidade, né? Porque estudou, né? Amigo com um colega que também trabalha lá no hospital comigo, que é o Dr. Manuel. Isso aí, temos o mundo tem 3 esquinas. Exatamente, isso aí. E no final, todo mundo está ligado a uma pessoa, a 7 pessoas diferentes, mas você está ligado com alguém. Isso. Então, tá certo. E como é que era a tua rotina, né? Antes de você conhecer, assim, a telemedicina, como é que era o teu dia a dia, antes de introduzir a telemedicina no seu cotidiano? Assim, na verdade, eu sempre tive essa curiosidade, né, da possibilidade de você ajudar o paciente estando longe dele. E era um tanto incômodo pensar que isso nem sempre era possível, né? Mas eu trabalhava sempre na urgência, emergência, e não tinha essa possibilidade, até que eu via como algo assim, meio que
fora de cogitação em parte, né? Ao mesmo tempo que, na época onde eu dava uns treinamentos médicos com os colegas, a gente fazia umas lives, né, de treinamentos, e aos poucos eu fui percebendo que aquele treinamento nada mais era do que telemedicina, né? Então, apesar de não existir a telemedicina, eu já tinha aquele conhecimento da telemedicina meio que praticando, pelo menos a parte do exame físico, da anamnese, né? Mas era algo que não fazia muito sentido para mim, por questões legais e tudo, desconhecimento mesmo, né? Sim. Olha que tu falou, né, que vocês faziam aulas, né? Você dava aulas, né? Online. Isso, aham. E muita gente, quando a gente fala de telemedicina, todo mundo pensa, fica focado na questão da teleconsulta, quando a telemedicina é muito mais do que isso. Inclusive, o ensino à distância, o ensino médico à distância é uma forma de telemedicina, né? Então, é uma das modalidades, né, de educação em saúde, né? Então, você já estava fazendo telemedicina, Sim, né? com certeza. E de E, fato, e aí, falando de teleconsulta em si, né? Quando você começou, assim, a pensar, e o que te levou a fazer a telemedicina? O que deu start, assim? essa necessidade de estar mais próximo, né, ao paciente, mesmo ele estando distante, às vezes o paciente ele tem uma necessidade de uma receita, de uma certa urgência, às vezes coisa boba assim, e você está distante não pode ajudar, né? Isso aconteceu inclusive até com familiar meu, né? Às vezes minha mãe está na Bahia, por exemplo, minha família, a maioria está por lá, e às vezes você precisa dar uma ajuda qualquer, uma instrução, e não tem isso, fica limitado devido a, como eu disse antes, falta de conhecimento, né? E sendo que com o conhecimento correto, né, a respeito das questões legais e tudo, você consegue atender sim o teu paciente da mesma forma e muitas vezes até melhor do que presencial, dependendo do caso, né? Certo. Verdade. Até mesmo, né, a gente, como médico, sempre, parentes, o pessoal procura a gente, né, e quem tem família longe, né, ou parentes distantes, estava sempre em contato com alguém que perguntava alguma coisa, né, precisava de uma orientação, tinha uma dúvida. Isso também é uma forma de telemedicina, que estava sendo feita de forma informal, né. Eu vou só pedir aqui para o pessoal que me passaram que está com um pouco de eco no Instagram. Quem quiser acompanhar no YouTube, o som tá melhor, né? No nosso canal do YouTube, vocês podem procurar lá Telemedicina na Prática, né? No YouTube, Asdrubal, né? Se colocar assim, né? Isso que é bom ter um nome diferente, né, Diego Maia? Aí vai achar. Asdrubal, Telemedicina na Prática, lá no YouTube, vai encontrar. E, Diego Maia, se você puder olhar mais para a câmera do Instagram aqui, que tá Tá. o Instagram, que é São do duas, YouTube. né? Eu tô com duas câmeras aqui, uma Mas para o stream e o outra Instagram para fica um o. pouquinho de lado, não tem problema. Você pode Tá bom. concentrar aqui no YouTube. Vamos dizer, aqui no... Ah, tá no YouTube, você prefere, ok. É Isso. que na verdade eu tentei fazer em um só, mas não deu, a gente improvisou, tá, pessoal? Mas é isso aí, a gente, quem sabe, faz ao vivo, né? Então deu E, a gente, certo no final das contas. e Tá, também ok. a gente faz ao vivo e vai mudando aqui também. E tu sabe que isso é uma coisa também, outro dia eu estava falando com outra colega aqui, né, médica, que a telemedicina eu achei que me ajudou muito a desenvolver mais criatividade, né, ter mais agilidade em pensar rápido, né. Mas isso é coisa Sim, que o pessoal de cirurgia tem bastante, né, que o cirurgião pensa rápido. tem que pensar, né? Eu, inclusive, Wesley, eu estava justamente acho que foi anteontem, eu estava fazendo a atualização lá na escala do AVC, né? E nessa atualização, lá que é oficial, né? nih.org, essa escala tinha em formato telemedicina. Eu vi recente, eu não conhecia isso, eu vim conhecer isso anteontem. Eu achei, olha que legal, né? Quer dizer, você pode diagnosticar até um AVC utilizando uma telemedicina. Que interessante. Então, tá lá na plataforma deles, assim, é um curso, quem quiser até fazer é gratuito, né, para médico, e é muito interessante, né, eu fiz essa atualização, recebi o certificado, e que coisa boa, né, você poder ajudar numa situação tão grave quanto essa, eu tenho paciente lá do outro lado do país. É verdade. Na questão do AVC, né, nos Estados Unidos chama stroke, né, Stroke. tem protocolos, né, de telemedicina já muito anteriores ao que estamos vivendo agora, né, e na neurologia ajudou muito aquele negócio, né, de você poder decidir a questão do transporte do paciente para fazer o trombolítico, né, o mais rápido possível, né, de acordo com fazendo essa interação de telemedicina entre o médico que está lá num pronto atendimento, numa emergência,
no interior e consegue, né, falar com a equipe de neurologia que está numa capital, num grande centro, e às vezes fazer o transporte desse paciente para poder fazer o trombolítico, né? E aqui em Chapecó também estão instalando um serviço, né, nesse molde aí, utilizando a telemedicina também. A gente falou aqui, né, porque decidiu usar a telemedicina, mas o que você sentia, assim, de medo ou objeção ou insegurança para começar a fazer telemedicina? Bom, no meu caso era mais a questão legal, né? Aquele medo de você estar fazendo o que não pode, né? Então, o que é que pode, o que é que não pode, qual a receita que dá para fazer, qual é que não dá. Eu posso realmente conversar por vídeo com o paciente? Não posso? Estou fazendo alguma coisa fora do... Basicamente era questão legal mesmo. Era o que mais me preocupava. Sim. Isso aí é uma das coisas que os médicos tinham muita preocupação, e a gente teve a questão da resolução, né, do Conselho Federal de Medicina em 2022, que trouxe, vamos dizer assim, um apaziguamento nesse tipo de objeção ou medo, né? Então, isso daí trouxe mais segurança. E agora, final do ano, tivemos também a lei, né, a lei da telesaúde, que foi sancionada no final do ano de 2022, e então mais segurança ainda para a gente utilizar, né, segurança jurídica, para a gente utilizar essa ferramenta que é a telemedicina. E antes, eu vou só pedir aqui para a assistência vir aqui me ajudar na microfonia. A minha assistente, contra a regra, está assistindo aqui. É ao vivo, né? Vamos falar, né? Aqui é ao vivo. Então, O excelente assistente, está sempre aí. Eu sempre vejo ela tomando a frente aí e resolvendo tudo. Na verdade, eu até brinco. Eu acho que eu que sou assistente aqui também, né? A gente varia no trabalho. Traz um outro fone de ouvido, aquele seu fone de ouvido bom, para trocar esse que está aqui, ó, porque eu acho que vai diminuir a microfonia. Tá? Enquanto você faz isso, Asdrubal, eu vou comentar uma coisa, né, que você Sim, pode estava ir. realmente mencionando. Outra situação que me preocupava era também a segurança da informação, Uhum. né? Poxa, será que é seguro? Por exemplo, eu trabalhei, né, na área de, assim, mais ou menos de segurança de dados e tal, e sei o quanto é importante você ter realmente informações do teu paciente bem guardadas e de uma forma que seja seguro para ti e para o paciente, né? Imagina você fazer uma... Eu vou guardar esse eco, cortar ele. Eu baixei Pronto. aqui. Deu certo agora? Eu acho que Então, agora sim. Então, Aham. assim, a preocupação de tu fazer, assim, realmente uma receita, passar dados a respeito de coisas confidenciais, né? Só contando um exemplo, alguns dias desses aí eu atendi uma pessoa famosa até no Brasil, e ele me contou, assim, uma situação bem, bem inusitada que passou dentro do hospital. Então, é uma informação muito confidencial para estar passando por internet. Então, assim, Aham. você pensa, será que você tem segurança? E a gente sabe, né, as plataformas utilizadas, elas utilizam um padrão que é no mundo inteiro, esse padrão. O padrão de segurança realmente é extremo, é o mais elevado, e tanto de confiança quanto de segurança, né? Então, isso é que a gente fica tranquilo. E era também um dos medos que eu tinha, né? Imagina só vazar alguma coisa toda do teu paciente numa conversa, e você vê que isso não é assim, claro, impossível não é, né? Mas é realmente bem remoto, bem difícil de acontecer. Sim. Isso que é importante, né? Como você comentou, da segurança, da gente fazer de forma correta, né? Utilizar as ferramentas adequadas, porque muita gente, às vezes, não sei se também você, depois começou a fazer telemedicina, outros colegas também chegam e falam, eu faço telemedicina também, como é que você faz? Eu No faço pelo WhatsApp. WhatsApp, né? Aí tem Isso esse não pode. problema da segurança, né? Pode vazar uma informação, você, no mesmo celular que você está, às vezes, atendendo um paciente pelo WhatsApp, que não é a maneira correta, aí você vai mandar um documento para ele, por exemplo, uma receita, e vai lá e manda num grupo, sem querer, errou, mandou errado. Olha o problema Sim, aí, né? verdade, verdade. Instalado, né? Então, por isso que o WhatsApp não é o melhor local, né? E não é a ferramenta adequada para isso, né? E falando em ferramenta, eu quero aproveitar, né, que eu chamei aqui a minha contra-regra aqui, né? E ela ajustou aqui o fone de ouvido. Quero agradecer a Cristiane mais uma vez pelo apoio de sempre, né? E está aí à frente, né? Eu digo que está à frente mesmo, né? Desse projeto de levar a telemedicina aí mais longe também. E ela que não é médica, mas convive com médico, Definitivamente, está sempre à frente, é e isso mesmo. ela gosta muito disso. Ela também tem esse lance da educação, né? Então, a gente trabalha muito junto essa questão aí de dar aula também, é uma coisa que nos agrada. Então, a gente forma uma dupla
muito boa. Obrigado, Cris, mais uma vez. Obrigado, Cris. Isso aí. Então, a questão da segurança, né? Atender a LGPD também é importante, né? Que hoje a gente tem uma lei geral de proteção de dados. Isso também é outra coisa que muitos colegas ficam, né? Nossa, que bicho de sete cabeças, né? Quando que, na verdade, na medicina a gente sempre teve a questão do sigilo, né? Algo que é da nossa rotina, né? Mas hoje tem alguns detalhezinhos novos, né? É isso aí. A Cris falou aqui que ela gosta de ajudar na transformação. Legal, é isso aí. Muito bem. Isso aí. Mas muito bom o teu apontamento, Diego, sobre essa questão da segurança, né? E a questão da adaptação, né? Também que é uma dúvida muito frequente dos nossos colegas médicos, né? Como é que você se adaptou a fazer a teleconsulta sem o exame físico, né? Eu digo até assim, sem o exame físico da maneira como a gente conhece. Sim, exato. Você usou uma expressão bem interessante. Não é que você não faz totalmente, não é que vai abolir o exame físico exatamente, né? É interessante porque, como eu te falei, né, antigamente eu fazia esses treinamentos desde 2019, e aí, isso nesse caso, para mim, eu tive até um tanto de sorte, né? Acho que as coisas se encaixou nesse sentido, de treinar os colegas, porque a gente tinha que meio que ter essa criatividade que você falou, né? Para tentar fazer uns certos exames, assim, e você realmente vai pegando muita coisa na prática mesmo. É difícil? Não é difícil. E até porque existe, eu não lembro quem foi um autor que fala que o teu diagnóstico, assim, na anamnese, 70% você já tem. Eu acredito, a minha opinião, Diego, que 85%, às vezes 90% na realidade. Só na tua primeira conversa com o teu paciente, tu já tem uma ideia, assim, de diagnóstico. E no último caso, quando é alguma coisa assim já mais séria, tu também já consegue perceber que é algo mais sério e que não dá para tu fazer por telemedicina. Então, isso não é difícil, isso é um impedimento de menos, é isso aí. Tá? O legal é você sempre informar o paciente que tem essa limitação, caso precise, para encaminhar ele. Um dia desse, outra coisa que eu estava assistindo recentemente, foi a Universidade dos Estados Unidos também, não me lembro o nome agora, que estava ensinando alguns diagnósticos de exame do próprio paciente, dentre eles, alguns diagnósticos de cefaleia, onde o paciente vai fazendo alguns testes nele e você chega ao diagnóstico baseado no que ele vai fazendo nele mesmo e te contando. Então, dá sim, a gente está numa era onde é importante mesmo tu cuidar do teu paciente o mais rápido e da maneira mais segura possível. E não, imagina só atrasar às vezes um diagnóstico grave, por quê? Porque você deixou de fazer o exame físico. Às vezes um AVC, voltando ao tema do AVC, às vezes um AVC só de olhar e conversar com o paciente, tu já consegue diagnosticar num exame de vídeo, sim, e fala, olha, corre para o médico que tu tem que ir lá para o hospital resolver isso, que é algo sério. Né? O paciente chega para ti, olha, estou com uma dor no peito, colocando sinal aqui de Levine, né, no peito. Você já consegue basicamente olhar e dizer ali, isso pode ser um infarto. Não tem eletrocardiograma, mas pode ser infarto. Você conhece mais ou menos qual é a descrição, né? Uma dor em aperto, sudoreico e tal. Então, esses dados já te levam a um diagnóstico preciso, muitas vezes, só conversando, né? Eu digo sempre que eu acredito que vai, às vezes, 85%, 90% nos teus primeiros segundos de conversa. Você já consegue diagnosticar, assim, se for com bastante observação, né? Exato. Tu falou sobre o autor, né? Eu dou aula de semiologia também na faculdade, então era uma preocupação que eu tinha, o exame físico também, logo quando começou-se a falar de telemedicina, né? Mas no Porto mesmo ele comenta isso, né? Que na maioria dos casos, 70% uma anamnese bem elaborada, ele não fala que dispensa o exame físico, né? Ele fala assim, que em 70%, uma anamnese bem elaborada, você não muda nada, apesar do exame físico que você vai realizar, e até os exames complementares não vão acrescentar nada, né, na maioria dos casos. Exatamente. E muitas vezes, né, o médico faz, né, por rotina, não sei o que e tal, até para tentar refutar ou confirmar alguma coisa que ele já... Ou até para te respaldar, né, legalmente e tudo mais. Exatamente, né? Mas a gente tem a questão aí de várias situações que você realmente, né, na medicina, pode ajudar muita gente. E, nossa, aí a gente viu também naquele período de emergência de saúde pública, como foi útil, né, sem precisar realmente do exame físico de fato, né? E o bom senso, né, de poder orientar o paciente, porque às vezes você
com a telemedicina, alguns colegas falam, não tem exame físico, não pode fazer. Mas ele está pensando no lado, assim, da proteção do médico, né? No sentido profissional ali, de se resguardar. Mas e o paciente? E o acesso dele ao médico? E a questão de evitar que ele faça automedicação? E da questão que, muitas vezes, né, você que trabalha em emergência, deve ter vivenciado muito já isso, né, vivencia, daquele paciente que chega no estado mais grave porque ele ficou esperando em casa ver se ia piorar. Exato. E quando piorou, já piorou demais, né? E se ele Acontece tivesse muito. vindo antes, falado com o médico que falasse para ele, olha, isso daí você precisa ir agora lá, ele vai, né? Ele não vai Exato. ficar esperando, né? Tanto é que alguns países, né, existem países que você, antes de ir para o hospital, você tem que passar na telemedicina. Então, aí tu Exato. já tem esse pré-diagnóstico, essa triagem, assim. Então, isso é extremamente importante. Quando você faz a telemedicina, você já tem pelo menos o que não é, no mínimo o que não é, né, de grave. O médico já consegue pelo menos descartar ou dizer, olha, tu tens que ir para o hospital, que no teu caso pode ser uma coisa grave, precisa de um exame, entendeu? Se eu não me engano, é a Holanda que é esse sistema, né? Antes do paciente ir para um pronto atendimento, ele passa na telemedicina para ver se o caso dele é para o pronto atendimento, que seria o equivalente à UPA aqui, né? Ou uma emergência, ou se o caso dele é ambulatorial. Aí ele recebe um código, né? Que seria um voucher, vamos dizer assim, um código, para ele ter acesso à UPA, por exemplo, né? Vamos fazer o equivalente à UPA. E isso ajuda a organizar a demanda, né? Porque uma das grandes queixas, né, por exemplo, dos profissionais em relação à demanda é que tem muitos casos que não eram para estar ali no pronto-socorro. Não é para emergência. Ou na emergência. Mas o paciente, ele é leigo, ele não sabe. Então, quem tem que fazer essa triagem é o sistema de saúde, através da triagem médica, por exemplo, né? Então, bem lembrado. E aí, só para fazer uma correlação, você chegou a trabalhar no SAMU? Não. Não. O SAMU, né, já existe há anos, antes mesmo da telemedicina dessa maneira como a gente está utilizando hoje. Mas, de certa maneira, o SAMU é uma telemedicina, porque tem um médico regulador que escuta um caso de uma pessoa e ele vai decidir qual tipo de unidade de ambulância ele vai mandar. Se vai ser com médico, se vai ser sem médico, né? E isso envolve, de certa maneira, um diagnóstico que ele está fazendo ali pelo que ele está ouvindo. Ele nem vê, né? Ele só ouve, né? Então, exatamente. Aí as pessoas não percebem que já estavam fazendo telemedicina. Já era telemedicina. Eu, assim, estive no Albert Einstein agora em dezembro, né? E, assim, lá eles fazem telemedicina em UTI, né? Eles têm a UTI. Você pode, por exemplo, ter um hospital, às vezes não tem um médico intensivista lá. Então, eles têm a equipe que fica lá numa sala, computadores de médicos intensivistas, e o médico da UTI, por exemplo, no hospital aqui não tem, né? Por exemplo, não tem. Então, eu entrei em contato com eles, aí através de câmera, através de computador, mostra o paciente, aí eles vão guiando, olha, você precisa fazer isso, aquilo. Então, um médico que já tem uma ideia, com uma outra equipe que já tem um treino para isso, olha só que coisa boa, né? Salva o paciente. Que coisa bem incrível mesmo. Isso daí da UTI também, né? É algo que vai ajudar muito também, porque realmente a gente sabe que no interior a rotina, né? Quem está na rotina da UTI às vezes não é ainda um especialista, né, em medicina intensiva, apesar da experiência, tudo, né? Mas tem lá uma equipe de suporte com os especialistas à distância. E outro exemplo é a infecto, né? Muitos hospitais não vão ter um infectologista, né, que pode ir lá na UTI avaliar um paciente, mas aquele médico que está lá na UTI, que está fazendo o cuidado daquele paciente, pode fazer uma teleinterconsulta com o infectologista, né, para ajudar ele na condução daquele caso, né? Então, realmente, a telemedicina é uma ferramenta super útil, né? Então, não é Outros todo... diagnósticos também, né? Para um eletrocardiograma, às vezes você não consegue laudar bem, né? Passa lá para o colega vai te explica, e, enfim. Assim, para tudo mesmo dá para usar. Inclusive, né? Até para cirurgia, né? Já existe, né? Por exemplo, voltando lá no Albert Einstein, você tem aquele o robô da Vinci, né? Ele opera, né? Basicamente, se duvidar, ele faz sozinho, né? Então, o cara é uma coisa assim excepcional e já tem, né, casos onde os médicos estão em outro lado, outro país, né? E auxiliando o colega lá na cirurgia, dizendo faz isso, aquilo, outro. Então, já está tomando tudo mesmo. Não é o futuro, né? É o presente, né? Então, é o presente.
A telemedicina não é futuro, é presente. Exato. E agora eu estou falando no robô, né, no Da Vinci, né? Quero aproveitar aqui e mandar um abraço, né, para o meu agora colega, né, e ex-aluno, né, da Faculdade de Medicina, que passou em primeiro lugar no serviço de cirurgia geral lá em Blumenau, hoje o doutor Rubens, né? Eu quero mandar um Parabéns aí abraço para para ele. Rubens. E ele falou hoje, né, quando ele me mandou mensagem, né, poxa, professor, passei lá em primeiro lugar e tal. E aí ele falou, pô, gostei do serviço de cirurgia geral porque tem um robô Da Vinci. Aí eu falei, olha, Uhum. cara, que coisa boa, né? De ponta aí o serviço, né? É Então, Rubens, excepcional. É. um grande abraço, desejo muito sucesso, Rubens, doutor Rubens Daltz, né? E Diego Maia, é isso aí, né? Como você falou, não é futuro também, né? É presente, né? Essas coisas que você está trazendo para a gente, né? De UTI também, trazendo essas experiências que você está vivenciando lá também no Einstein, né? É muito, muito legal, muito enriquecedor. E falando sobre, agora, os seus atendimentos, né, na telemedicina, tá? Quanto tempo levou para você fazer o seu primeiro atendimento via telemedicina? Olha, no primeiro dia que eu me inscrevi, né, que eu fiz a assinatura, eu fiz pelo, não sei, não tenho nenhum conflito de interesses, mas é o que eu uso mesmo, né, o Dr. Alia e o Amplimed. Eu fiz, no dia seguinte eu já tive o primeiro atendimento, até assustei, né? E hoje em dia, aqui em Santa Catarina, o meu nome agora aparece entre os 20 mais médicos lá do Dr. Alia, né? Às vezes eu estava em quarto lugar, inclusive debaixo de você, Você lá terceiro, eu estava em quarto, já vi. Né? É, Claro que isso vai alterando, né, durante o dia, durante a semana, sim, sim, sim. mas eu já vi, eu falei, olha, esse robô tá aqui, daqui a pouco eu te alcanço. Que bom, mas isso é bom. E né, como eu fui teu professor, né, Uhum. aí no curso de formação telemedicina na prática, mas uma das coisas que o professor quer é que o seu aluno, né, supere Uhum. ele, né, e realmente vai superar. Já vi aí que você está Estamos despontando aí, empenhados, né? está empenhado, Empenhado. né? A gente tem inspiração, né? Na verdade, como eu te falei, né? Eu no início, antes da gente começar a chamada, né? Que foi o que me inspirou bastante mesmo, foi ter visto o teu trabalho e tua dedicação nisso. E mais do que tudo, né? Tua fé nesse sistema que, de fato, está mostrando, assim, mais do que se espera, né? É, então você já começou a atender tudo, e em relação, né, os colegas também muito perguntam, né, como é que é a questão do valor da consulta, né, por telemedicina, como é que você vê essa questão? Como é que você tem aí o valor dos seus honorários médicos em relação à telemedicina e à consulta presencial? Então, o valor, assim, é questão que quando você vai atender a telemedicina, tu tem muito mais responsabilidade, tu tem muito mais tempo de dedicação. Por exemplo, às vezes tu atende um paciente presencial em 10, 15 minutos, não dá para fazer isso em telemedicina. Às vezes tu passa só esses primeiros minutos explicando para ele as limitações, explicando para ele o que é que pode, o que é que não pode. Então, assim, é muito mais detalhado, é muito mais esmiuçado, né? Então, geralmente eu cobro ou o mesmo valor, dependendo da plataforma, ou acima. Nunca abaixo, nunca. É assim, o conselho que eu dou para colega, porque para tu trabalhar com telemedicina, tu paga a plataforma, né? Tu tem o teu tempo normal que tu está já utilizando ali, tua responsabilidade é maior, se tiver um processo por perda de material ali online, tu leva, tu já perde argumento, então tem que ter muita responsabilidade no teu diagnóstico, na tua observação, né? Voltando ao Da Vinci, né? O Da Vinci, ele diz, né? Você vê, mas não observa. A diferença é clara. Uhum. Perdão, esse quem fala é Sherlock Holmes. Você vê, mas não observa. Então, assim, essa questão da observação detalhada, né? Que você precisa ter a mais na telemedicina, você realmente tem um hiperfoco no teu paciente. Então, não tem condição de tu fazer menos do que o que tu pede presencialmente. Ou igual ou acima, né? Geralmente eu prefiro acima, um pouquinho acima, né? Só para realmente compensar essa responsabilidade que é a mais mesmo. Tua dedicação é sempre a mais. Certo, Devido ao que eu quero dizer, não que tu não vá atender com mesmo conhecimento, mas a sim. responsabilidade mesmo acaba sendo um pouco maior mesmo. Legal. Eu tenho também esse princípio, né? E é o que eu falo no meu material, falo durante o curso de formação telemedicina na prática, né? A gente tem até uma aula lá sobre honorários médicos, né? E eu falo que se você pratica um valor no seu consultório presencial X,
também deve ser o mesmo na telemedicina, porque, como você falou, eu até falo que a responsabilidade é a mesma, né? Mas você colocou um ponto de vista que eu até também concordo contigo, a responsabilidade é maior, né? Você tem que ter mais atenção, né? Porque você está aí como interface de videochamada, né? Então, muda um pouco. Então, concordo contigo. E eu Só para falei, te é uma maneira complementar, Zruba, desculpa eu te falou do cortar. trabalho, né? Uhum. Sim, Sim, pode. quando você faz assim, só o fato de você já dizer, eu não vou poder fazer algumas coisas do exame físico, tu já coloca um peso maior sobre si, né? Então, Sim. assim, eu acho que nesse ponto aí tu acaba sendo um pouco mais estrito, né? Mais firme na tua conduta, assim, de observar um pouco mais, tem que dedicar, o que é que eu estou deixando passar ali? Porque quando tu tem o paciente no exame físico, às vezes tu aperta um lugar ali, tu já sabe, pô, não tem como não ser um apendicite, não é? Por exemplo, É. apertei ali, o glândula é positivo, você já desconfia muito de apendicite, mas uma telemedicina, às vezes que você fica, o paciente está com a dor aqui, será? Não tem como eu apertar. Se ele apertar, não vai ser tanto. Então, tu já vai usar aquela escala, né? Vai usar a escala dos pontos para ver assim, será a possibilidade? Fez 4 pontos, fez 7 pontos, né? Fez acima de 7. Então, se você consegue conhecer essas escalas, então exige um conhecimento teórico bem profundo, né? Assim, e prático, obviamente, mas essa parte de tu conhecer bem, às vezes, escalas, como eu te falei, a escala do AVC, que é grande, é uma escala bem grande, e que às vezes presencialmente tu consegue fazer no exame físico mais rápido, e numa telemedicina tu precisa esmiuçar um pouco mais. Isso torna tua energia maior às vezes, né? É mais ou menos por aí. Ah, tem razão. Não, cara, vamos bater papo aqui, porque né, eu estou gostando muito aqui de como você traz informação, assim, coloca isso com clareza, né? Até a tua experiência de ter dado aula online, né? Eu acho que te trouxe essa facilidade toda, né, de colocar essa explicação, né, bem clara aí para o pessoal. Quando tu dá aula para médico, você bem sabe disso, tu tem medo, né, de qualquer deslizezinho, o pessoal não tem pena e te puxa, vem aqui, assim não, puxa tua orelha, você sabe disso. Então Sim, você tem que buscar um pouquinho mais, né, você sabe disso, você tem exato, que né? se Não, dar essa bem. questão dos protocolos, tabelas, fluxogramas, né? Isso é uma coisa que no Brasil ainda vamos passar por um desenvolvimento desses fluxogramas de atendimento por telemedicina, porque está incipiente ainda, né? Mas eu tenho certeza que as sociedades de especialidades médicas, né? A SBD, por exemplo, já antes mesmo de 2020 já tinha uma diretriz, né, sobre telemedicina da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, provavelmente eles vão atualizar agora, né? Vai mudar novamente. Então, trabalhar com diretrizes, né, vai ser muito melhor também. Sim, Então, temos aí um protocolos, campo diretrizes. grande aí, né, para crescer aí na telemedicina nesse sentido também, que vai trazer muito mais segurança para todo mundo, né, poder atuar. E sobre o exame físico, não sei, né, tu também está vendo bastante coisa, de repente pode complementar, é que tem ferramentas para a gente fazer o exame físico à distância, só não são ainda populares, mas existe, Exato. né, estetoscópio eletrônico para a gente fazer uma ausculta à distância, né, já estão desenvolvendo algumas maneiras, porque o celular, o smartphone, ele tem um giroscópio dentro, né? Então, por isso que quando a gente vira a tela, não sei o que, ele Isso. identifica, né? Eles estão desenvolvendo alguns aplicativos para o movimento do smartphone ajudar no diagnóstico de algum problema de equilíbrio, né, de coordenação, né? Na parte de neurologia está bem avançado nisso. O monitoramento de vários sinais vitais, eles querem passar para o smartphone, né? Ele vai fazer isso aí. E eu até falo que o estetoscópio eletrônico, que hoje já existe, logo ele vai estar obsoleto, porque eles vão melhorar os microfones, por exemplo, do smartphone, e tu vai fazer uma ausculta cardíaca com o Exato. smartphone, vai É colocar ele aqui verdade. no peito e vai fazer. E outra é o próprio ultrassom, talvez, daqui a pouco vai ter o transdutor, já manda imagem pelo smartphone para o outro médico, para o radiologista à distância laudar, né? Pessoal, Sim. aqui no Instagram, eu sei que o som está um pouco ruim, né? Uns probleminha técnicos aqui, né? É normal. Então, vem para o canal do YouTube, né? Quem está aí no Instagram, lá tem um espaço para chat também, né? E é uma maneira de você conhecer o canal, que ainda não está lá no canal do YouTube, se inscreve, né? Aproveita. E lá no YouTube, essa live vai ficar todinha lá também para poder assistir. E o som tá muito melhor lá no YouTube, né? O pessoal já avisou que o som tá bom, tá? E lá no YouTube é só procurar no YouTube. Asdrubal, põe meu nome, Telemedicina na Prática, que vai
achar o canal, tá? E vamos lá, vamos continuar. Mas muito bem. Ô, Wesley, bom, uma coisa que você comentou, eu tive paciente, né, que já falou assim, já que eu estou fazendo atendimento e acompanhamento assim, eu vou comprar o esfigmomanômetro, que é para medir a pressão, né? Então, eu vou comprar o esfigmomanômetro e aí foi lá, comprou, aí já aproveita, já compra o oxímetro de pulso. Então, basicamente, a pessoa tem um hospital em casa, basicamente assim, e o médico disponível a hora que tu quer, nada, de madrugada, e às vezes acha, né? É interessante até, já que a gente abriu esse parêntese aqui, os horários, né? Às vezes o pessoal pensa assim, eu não tenho horário, eu trabalho 12 para 7 para 7 a 7, faço plantão e tal, mas os horários que o pessoal mais procura são justamente esses horários que não tem atendimento médico. Às vezes eu vou chegar, eu tô indo para casa e tá assim, 8 horas da noite tem 10 horas tem um atendimento para tu. Claro que eu vou atender, né? Não vou deixar de ganhar esse extra aí, né? Já dá para pagar aluguel. Então, Exatamente. e ajudar o teu paciente é bom demais, né? Só, tipo, unir o útil ao agradável. E a felicidade que o paciente fica de ter sido atendido naquela hora e você dorme feliz da vida também, né? Uhum. Olha só, a gente está falando do exame físico, smartphone, né, tecnologia, e como, às vezes, né, é a falta às vezes, conhecimento, né, dos colegas, e não estão também antenados no assunto, e não conhecem essas possibilidades. Eu não, agora eu vou até falar assim, ó, infelizmente eu não tenho conflito de interesse, porque se eles tivessem me dando um apoio, eu ia gostar, mas então, assim, ó, eu vou falar aqui sobre a Amazon, né? A Amazon, ela tem um site, tá? Que é amazon.care, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá, que a Amazon tá vindo na telemedicina. Aí vocês vão ver um pouquinho do que eles já estão ali mostrando, o que eles estão fazendo ali com o smartphone, o atendimento médico online, à distância. E existem uns box, né, que são caixas, né, vou falar box, né, de um estetoscópio eletrônico, um visor com abaixador de língua e otoscópio e aparelho de pressão, com oxímetro, né, e várias medidas de sinais vitais, e termômetro também. Esse box, como eu falei, ainda não é popular, mas logo vai ser como esses aparelhos de pressão automático que as pessoas têm em casa hoje em dia. Então, um paciente que é crônico, ele precisa fazer um acompanhamento ao longo do tempo com o médico, vai ser assim, né? O teu paciente, por exemplo, que falou isso, logo, ele vai falar, doutor, agora eu tenho um estetoscópio eletrônico, né? Eu vou comprar um, né? Se ele faz um acompanhamento contínuo, né? Então, isso mesmo. É isso aí, né? O futuro já é hoje, né? Não, com certeza. As pessoas estão gostando, né? É isso que é o legal. Elas gostam e muitas preferem. Eu tenho uma paciente que ela mora numa cidade assim a 30 quilômetros daqui e eu tenho encontro com ela uma vez no mês. Ela, depois que eu apresentei, ela falou, nossa, que coisa boa, fico em casa mesmo, não precisa estar tomando... Chega do trabalho cansado, não precisa tomar banho, é só coloca a roupinha para disfarçar e você atendida, que maravilha. Porque às vezes, né, a mulher tem filho para cuidar, é marido para... Imagina, chega 8 da noite em casa para ainda ir 30 quilômetros na cidade para atender e depois voltar. Ela fala, nossa, que maravilha, gosta mesmo. E essa comodidade, não é só a comodidade, né? Porque a pessoa, além da comodidade, isso estimula até ela a cuidar da saúde. Porque se ela não tivesse essa facilidade, ela às vezes ia ficar 1 ano, 2 anos, às vezes sem passar numa consulta médica, né? Sem fazer exames de rotina. Então, isso traz mais acesso aos cuidados, né? Até vou contar aqui uma partezinha de um atendimento, né? Que eu fiz uns atendimentos hoje por uma das empresas que eu atendo e tem muito pedido de encaminhamento, às vezes, né, para um profissional de outra área, como psicologia, né? Então, às vezes, psicologia, tal, preciso do encaminhamento, vai lá, conta a história, mas aí a gente aprofunda, né? Lá, nossa ideia realmente é ver o paciente como um todo. E aí, comecei a conversar com a paciente, aí foi ver preventivo atrasado, 3 anos sem fazer o preventivo, né? Aí perguntei sobre exames de rotina, né? No hemograma, colesterol, triglicéridos, faz tempo que eu não faço também, não lembro. Aí fui ver história familiar, pai infartou, tinha dislipidemia, mãe com diabetes, né? Aquela telemedicina que era para pegar uma guia, como o pessoal fala, para ir no psicólogo, ajudou a ela a colocar a saúde dela em dia, né?
a observação da saúde dela, porque ela estava assintomática, né? Ela não tem sintoma, mas tem história familiar de várias doenças, né? Tá com o exame preventivo atrasado. Então, olha o acesso à saúde. Talvez ela não ia atrás porque, né, não estava com tempo, né? Um monte de coisa, né? Como você falou. Aconteceu a mesma coisa comigo agora, recentemente. É um paciente que ele entrou por ansiedade e tal. Quando eu fui ver descontrole da diabetes e tal, aí agora ele voltou, né? E está fazendo acompanhamento para a diabetes dele. Então, você acaba salvando o paciente, né? Isso é legal. Assim, é um paciente desse tipo aí, que não gosta de ir para o hospital, né? Ah, não gosta de ir para o hospital, não gosta de médico. Não, então vamos bater um papo aqui na telemedicina? Vamos. Aí lá você vai e resolve o problema do paciente e salva, né? Porque ele não sabe, mas às vezes são 10, 15 anos que à frente aí que vai dar um infarto, que vai... Todas as consequências que a gente conhece, né? De uma diabetes, de uma pressão alta. Então a gente consegue antecipar e tirar esse fator de risco aí. Coisa boa. E às vezes até estimular ele a procurar um atendimento presencial. Me lembrei de outro atendimento que eu fiz também, e foi interessante, porque a pessoa veio, queria fazer consulta de rotina, um paciente jovem, né, acho que era 24 anos, mais ou menos, e aí fui fazendo a anamnese detalhada dela e tal, aí quando chegou na história familiar, ela me contou que a avó e uma tia e uma prima tiveram câncer de pele. E aí eu perguntei um pouco mais, né, e aí eu falei, olha, pode ser que elas tiveram melanoma, ela não sabia com certeza, né, mas pelas características que ela contou lá, que foi grave, né, e tal. Aí eu falei, olha, a gente vai fazer algumas coisas dessa rotina, né, de check-up médico que você quer fazer, mas eu acho importante você passar no médico presencialmente para fazer um exame geral da tua pele, que eu não vou conseguir fazer aqui, né? Então, poxa, é um bom senso que a gente tem que ter, né? Tem coisa que dá para fazer e não dá. Exatamente. E aí até comentei com ela também, né? Ela falou, posso voltar para mostrar os exames para você, mesmo que eu passe com esse médico presencial? Eu falei, claro, né? Porque você já cria um vínculo, né? Às vezes. Isso, Aí eu até falei assim, e aproveita, né? Quando você for nesse médico, provavelmente ele vai medir a tua pressão também, né? Então, se você quer passar comigo depois, traz anotado a sua pressão arterial, né? Porque ela não tinha aparelho em casa, jovem, né? Não tem pressão alta. Mas eu falei, é um dado que é importante para mim. Então, o paciente consegue te fornecer alguns dados, né? Se você orientar até antes da consulta. Peso, altura, pressão, frequência cardíaca, se ele tiver o aparelho, né? Ou ele vai numa farmácia. O açúcar, né? Glicemia, nossa, glicemia. Tem muita coisa. É aí que entra a questão da criatividade. E aí, pela nossa conversa, eu já vi que você também é bem criativo, né? Obrigado. É que a gente acaba, né? A gente se conhece à distância, né? Pelo curso de formação telemedicina na prática, nas aulas lá, né? Remotas, uma conversa ou outra ali que a gente tem também pelo WhatsApp, né? Às vezes a gente marcou, né? Também aquela jornada, né? Do aluno, circulando, né? Como paciente, né? A gente fez também, né? Sim. Mas um bate-papo assim mais longo a gente não teve, né? Que nem a gente está tendo agora. Verdade. Sobre o uso da telemedicina no dia a dia. Mas eu estou bem satisfeito aí em ver como você está. Eu também, né? Totalmente satisfeito. Muito bom, realmente acrescentou demais, né? Assim, principalmente no fato de romper, né? Você às vezes fica assim, você tem que dar um passo, né? Não adianta, toda a vida você tem que dar um passo. A gente pegou a carreira mais difícil, que pode se dizer assim, porque cuidar de vidas humanas é a coisa mais difícil. Para mim, não, sabe? É incrível. Sim. E você pegou uma carreira, escolheu uma carreira tão incrível e tem esse medinho, né, de dar o passo para uma telemedicina. Depois, quando tu dá esse passo, nossa, parece que, sabe, a sensação que eu tenho, vou fazer aqui ilustrando, sabe aquele passarinho que está lá no topo do... E a mamãe, né? A mamãe passarinha, vou chamar assim, vai lá empurrando. Chega a hora que tu é empurrado e tu vai, quando tu consegue voar, é a sensação de liberdade. Né? Então, assim, quando você já começa a dominar mesmo, hoje em dia eu faço telemedicina com toda a tranquilidade do mundo. O paciente, às vezes, teve casos de pacientes de última hora, eu lembrei de um caso que até tu contou, que não colocou lá o bloqueio, né? E tu não podia atender, foi justamente no Natal, dia 25. Eu falei, vou ficar com a família, vou ficar com a amiga, vou ficar com os amigos meus, né? E aí, quem disse que nada, o paciente marcou e eu tive que ir, né? Eu falei, e agora vamos lá. Eu fui lá, atendi ele e fez toda a diferença na vida dele. Então, é uma experiência muito legal. Eu gosto demais de fazer telemedicina.
como eu te falei, você tem muita criatividade, tu cria um vínculo muito bacana. Inclusive, vou até falar aqui, não posso mencionar o nome do paciente, da paciente, mas ela deve talvez esteja assistindo aí, eu agradecer porque eu vou criar coragem, essa é a minha primeira live que eu fiz na minha vida, né? E ela foi que me falou, não, tu tem que aparecer, não é possível, você... Ela falou assim, olha, Diego, eu já fui atendida nos Estados Unidos, por estudar o meu TDAH, já passei por vários médicos, assim, ninguém me ajudou, até que, olha só a história, até que alguém falou, não, tem um médico que tem TDAH, vai te ajudar, é o Diego. Aí eu, poxa, que referência, né? Podia ter falado outra coisa. Aí, então, ela falou, eu acabei que atendi ela, estou fazendo acompanhamento, e ela falou, não, tu vai ter que aparecer, volta para as redes sociais e tal. É uma pessoa genial, né? Genial, uma moça genial mesmo, fala 5 idiomas. E ela fez o teste de TDAH comigo, existe o teste, depois eu vou disponibilizar no meu site lá, diegomaia.com, um teste para o TDAH, um teste padronizado, usado internacionalmente para você saber. E ela achava que só tinha um déficit de atenção. E eu de conversar com ela, eu falei, não, eu acho que você tem hiperatividade também. A gente fez o teste, no final das contas, ela tem mais hiperatividade do que déficit de atenção. E aí, é interessante, né? Ela só teve essa possibilidade depois de uma teleconsulta, de uma telemedicina, né? Não, e isso é que eu estava falando, né? Que você precisa aparecer porque a gente tem um conhecimento que muitas pessoas precisam, né? E não é só o conhecimento, né? Às vezes, a maneira como você conduz uma consulta, né? Que você lida com os seus pacientes, que outros pacientes que ainda, né, não conhecem precisam desse tipo de médico, por exemplo. Como precisa de outro e tal, né? Porque a medicina é uma relação, né? Entre duas pessoas, né? Entre médico e paciente. Então, tem gente que gosta de um perfil, né? Às vezes até mais sisudo, outros gostam de outro tipo de perfil. E também essa questão, né? De como você vivenciou e vivencia, né? A situação que você comentou, né? Do TDAH. Você pode falar com conhecimento de causa. Conhecimento, né? De causa. Então, também é diferente, né? Eu também, por exemplo, eu conheci um dermatologista que tem vitiligo, né? Então, ele se dedica a atender pacientes com vitiligo também, né? E ele sabe o que esses pacientes também passam, por exemplo. Né? Então, isso cria um vínculo e melhora até a adesão terapêutica também, várias coisas, né? Sim, então, por isso que realmente, né, ela tem razão nesse sentido. Você precisa levar o teu conhecimento, falar ao público, né, fazer trabalho de educação em saúde, por exemplo, que é uma maneira ética, né, de você mostrar o seu trabalho, né? Então, perfeito. E, Diego Maia, ainda aqui, né, na nossa entrevista com o aluno, né, que tá um bate-papo, né, aqui, a gente falou aí, né, sobre as objeções, sobre várias coisas, até você contou uma história impactante, né, que você vivenciou na telemedicina também. E hoje, né, como você se sente hoje fazendo a telemedicina no seu dia a dia? Você falou até de liberdade, né? Sentiu mais liberdade. Como é que você está hoje com a telemedicina? A gente falou de antes da telemedicina e hoje. Você continua atendendo também no presencial, né? Você faz plantões, a carga horária que você faz de telemedicina e plantões, houve um aumento também dos seus atendimentos, da sua renda utilizando a telemedicina? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Logo de cara já houve um aumento assim bastante interessante no sentido de pacientes, tanto pacientes que preferiram migrar, né? Às vezes era paciente que vinha presencialmente, como eu te comentei um caso, né? Que preferiram ir para a questão da telemedicina por conta de estar distante mesmo. E outros que, pesquisando, né, ali no Google, de repente achou e atenderam, buscaram atendimento, coisas assim, como uma diarreia, um vômito, que você simplesmente consegue na telemedicina resolver muito fácil. Então, assim, mudou muito, né, antes da telemedicina para depois. Não pretendo deixar totalmente plantão. Eu gosto de paciente grave, gosto de coisas complicadas, é o meu perfil mesmo, né? Eu não tenho um perfil até por conta do TDAH, eu não consigo ficar numa OBS, eu não consigo ficar ali sentado, mas eu gosto do vai e vem, né? Então, por isso que eu gosto de UTI, eu gosto de emergência, que sempre é uma coisa surpresa e nova. E, assim, é o meu padrão, eu gosto muito disso.
mas eu sou apaixonado pelo conhecimento, então eu adoro atender os pacientes com casos diferentes, né? E na telemedicina é incrível, porque a gente, você sabe disso, quando você está num lugar físico, você tem um padrão de paciente da região, né? Por exemplo, chega uma época que todo sempre começa a vir diarreia. Você sabe que 10 pacientes que vêm, 8 diarreia. A mesma coisa, 10 pacientes, chegou a outra época, 10 que vêm, 8 é resfriado. E assim, a medicina parece que fez uma mudança interessante. Um dia desses eu atendi um rapaz lá do norte, né? Assim, eu achei incrível, porque é uma distância absurda, né? E um rapaz, não, um senhor, né? Do norte, o caso dele era um caso completamente fora do contexto do que eu costumo receber. Assim, eu falei, caramba, que caso interessante. E como eu sou curioso, eu gosto de estudar os casos mais difíceis, mais complicados, então peguei esse caso dele e eu estou trabalhando com esse paciente. Então, assim, a telemedicina me possibilita isso. Então, eu não penso deixar, pelo contrário, eu penso continuar, não só continuar, mas avançar mais e aumentar ainda mais meus atendimentos. Tem aumentado na telemedicina, né? Tem aumentado, tanto como eu te falei, pacientes que preferiram migrar mesmo para a telemedicina, como por indicação. Às vezes são pacientes que foram atendidos e falaram, tem um médico que está atendendo por telemedicina, me atendeu e tal, eu gostei, pode ir com ele, aí passa para a gente, entendeu? Tem isso também. Legal. E você falou nesse negócio da possibilidade, né, de ser pacientes de outros lugares, né, outras realidades, né, e a gente acaba conversando também, né, com o paciente, né, para conhecer ele melhor, e é muito legal, né, eu atendo paciente do Brasil inteiro, né, e também já tive a oportunidade de ajudar pacientes brasileiros, né, brasileiros que estão em viagem no exterior e tiveram alguma coisa que precisa de uma orientação, né, a gente se sente muito útil, né. Até tem uma paciente que reside em Nova York, ela é brasileira, tudo, mas ela entra em contato para eu dar orientação para ela dos exames, né? Ela realiza os exames lá, mostra lá para o médico dos Estados Unidos, lá, né, que ela tem atendimento, mas ela fala para mim, apesar dela morar há anos lá, acho que ela, uns 18 anos que ela mora lá, ela fala, eu prefiro ouvir a explicação com um médico brasileiro, né? Do exame que ela fez, da rotina de exames, do que ela tem dúvida. E isso também, aqui a gente está falando da medicina, eu penso, por exemplo, nas questões de saúde mental, é muito diferente o cara fazer um atendimento, né, lá num país, por exemplo, vamos dizer que ele mora na Polônia, né, vamos dizer assim, né, e ele passar com um médico, um psiquiatra, né, ou um médico polonês para tratar de uma questão de saúde mental, do que falar com um médico no idioma do idioma nativo dele. Né? Porque as questões de saúde mental envolvem questões culturais, né? É diferente, né? Então, por isso que a telemedicina também dá essa oportunidade de melhorar esse atendimento e acesso dos pacientes também, né? É incrível, né? É algo... às vezes é surreal, mas é bem interessante. Olha só também aqui o comentário aqui da nossa querida colega médica e aluna do curso de formação de telemedicina na prática, né? Ela está comentando que para quem está começando, né, na telemedicina, os depoimentos ajudam a trilhar e persistir. Exatamente, isso aí. A gente vendo outros que já estão à frente fazendo, isso estimula, né? Esse que é o objetivo dessa live aqui também, é estimular os colegas médicos aí a introduzirem a telemedicina no seu dia a dia. E não, assim, tem que seguir adiante, porque inevitavelmente vão te procurar, não tem como. Vão te procurar, o paciente, dia desses, eu tava num plantão, inclusive, né? E o paciente, sabe esse paciente que tem receita sempre, né? Mensal, tem que renovar, e a gente já conhece o paciente, fala, doutor, acabou o medicamento, tu pode mandar uma receita para mim aí e tal, e aí você vai lá, já conhece teu paciente, vai lá, faz a receita novamente, e assim, quanto tempo eu gastei para isso? 2 minutos, por quê? Porque essas plataformas, eles já têm o nome do paciente, já tem a receita anterior, então tu só vai lá, dá 2 cliques e envia para ele com segurança, com as orientações já ali naquele teu prontuário antigo, que já fez antes com ele, então tu fica tranquilo de fazer isso, não é? E, assim, as doses já estão certinhas ali, já está tudo bem calculado, então as plataformas são bem organizadas, acho que uma das coisas que eu gostei muito foi isso. Às vezes você vai fazer um cálculo de pediatria, né? Às vezes se demora um pouco, mas ali já está muito nessas plataformas, na maioria das vezes, já estão bem calculadas. Você só precisa conferir se é aquilo mesmo, se faz sentido. Mas geralmente está bem arrumadinho, a receita está bem organizada, está bem distribuída para o teu paciente.
e algumas vêm com orientações. Eu, por exemplo, sem querer demorar muito, mas eu coloco alguns tipos de protocolos que eu criei e coloco orientações abaixo. Os pacientes adoram aquilo. Orientações que ele pode fazer em casa, que você às vezes não pode estar falando o tempo inteiro para ele, mas olha, lembra de fazer isso, lembra de fazer aquilo, entendeu? E isso eles gostam demais. Às vezes, numa consulta presencial que você tem que escrever, tu não vai estar escrevendo orientação, porque tem o paciente lá de fora batendo na porta, né? Então, não dá, às vezes, né? Facilita muito, né? Otimiza o trabalho. E, pessoal, tô vendo aqui que a galera tá aqui no Instagram acompanhando. Eu sei que tá dando eco, o som não tá tão bom. Vem pro canal do YouTube, tá? Põe lá Asdrubal, né? O meu nome diferente, né? Telemedicina na Prática, você vai encontrar o canal. Vem lá pro canal, aproveita, faz a sua inscrição no canal, né? Compartilha aí com 3 colegas médicos que você acha que precisa saber mais sobre telemedicina, que vai ajudar eles também. E o nosso papo está ótimo aqui, né? E quando você vai contando, eu vou lembrando de coisas também. Aí eu quero também contar. Mas você falou da questão da receita digital. Olha uma baita vantagem, né? Porque todo mundo entende a letra do médico quando é na receita digital, porque está digitado. Eu digo sempre isso aos pacientes. Eu falei, olha, aí sempre dão risada, né? Eu falei, olha, eu vou te mandar aqui o legal que não é letra de médico, porque às vezes nem eu entendo minha letra. Então, esse aqui não tem erro, tá bem claro, tá bem explicadinho. Às vezes eu coloco, dependendo do medicamento, assim, efeitos adversos, quando é relevante, claro, quando é bastante relevante, né? Então, como você já tem aquilo padronizado, né? Então, já está ali no sistema, você coloca alguns efeitos que podem ocorrer, por exemplo, assim, vai tomar amoxiclavo, olha, pode dar uma dor, desconforto gástrico, pode te dar uma diarreiazinha, você vai, né? Então, você já coloca aquilo ali, o paciente, quando tem aquela reação, quando é reação esperada, obviamente, ele já fica mais tranquilo, não bate aquele diz, vou voltar correndo que eu piorei, não. Já tá aquilo ali na tua receita, é bem legal isso aí, né? Coisa que não dá para você estar escrevendo, às vezes, e que às vezes, mesmo tu falando no consultório, o paciente não pega, não fixa. Mas quando tá ali na receita, não tem como não fixar. É uma coisa também que eu gostei muito. Hoje em dia, por exemplo, eu raramente de 100 receitas, 98 são digital, mesmo dos pacientes presenciais. Eles vêm, eu faço lá digital e imprimo ou mando também no WhatsApp, até uma forma, né? Fica a dica aí. Você tem paciente presencial, manda a receita digital, que ele vai pegar o teu nome lá, de repente ele vai procurar você, né? Ou tua secretária, e aí vai marcar uma coisa, outra hora que estiver longe de ti. Foi para a praia, pegou a virose, que todo mundo é garantido que pega na praia, né? Então, chegou lá na praia, lá, pegou aquela virosezinha que é de lei, né? Então, já te manda mensagem, estou longe, como é que a gente pode resolver isso aqui? E você já consegue ajudar o teu paciente. E essa virosezinha na praia, ela gera telemedicina, porque a pessoa está lá na praia, foi passear, se divertir, deu o piriri nela, e ir numa unidade de atendimento, às vezes num local desses, né, vamos dizer, turísticos, né? Uma loucura, né? E aí ela consegue, poxa, tem um médico que pode me atender por telemedicina. Com uma boa anamnese, você já identifica que não tem fatores de sinais de risco, né? Você vai dar o tratamento adequado, dar as orientações também, porque às vezes a pessoa acha que todo com diarreia tem que beber bastante líquido, então vou tomar cerveja. Já pensou? Então você pode ajudar ela a não tomar, né, cerveja e fazer a reidratação corretamente, né? Exatamente. Então, né, são pequenas coisas até simples, né, que podem fazer bastante diferença. E agora contando também uma história, quando eu botei uma agenda online, né, que eu falei, hoje eu vou usar essa agenda online, né, já estava me preparando para usar, aí foi final de 2020, né, eu falei, vou usar essa agenda online. Aí eu resolvi abrir a agenda online no dia 31 de dezembro também, que nem você falou do Natal, né? Sim. E aí eu falei, vou deixar aqui um horário, porque eu estava de boa de tarde, né? Aí, pum, marcou a consulta, né? Porque nesses dias, também é aí que a gente se sente útil também, né? Verdade. Geralmente é um dia que ninguém está atendendo, não tem consultório aberto, não tem, às vezes Exatamente. o cara não médico viajou. E aí, qual foi o caso? Né? Diarreia na praia, né? A pessoa estava com o famoso piriri, né? Tinha viajado, saiu, né, da cidade dela e foi passear, e aí abriu o aparelho, aí falou, poxa, de noite eu queria estar bem, né, para poder curtir com a família.
Aí, beleza, vai tomar alguns sintomáticos aqui, fazer a reidratação, só não vai poder tomar bebida alcoólica, vai fazer o brinde com água de coco. Pois é. Muito bem, é isso mesmo, é isso mesmo. Nossa, tá certo. E então, nossa, a gente contou alguns causos, né? Falar de causas, né? De telemedicina, né? Da comodidade que tem para o paciente e a comodidade também para o colega médico, né? Você faz os atendimentos de telemedicina aonde? Você faz da tua casa ou você tem um consultório, você faz lá também? Ou vice, ou dos dois? Eu faço onde eu estiver, na verdade. Às vezes eu estou no hospital mesmo e já aconteceu, assim, tá tranquilo, né? Assim, eu tenho essa liberdade lá. E aí o pessoal tem uma consulta marcada, tem no hospital também eu atendo, né? No consultório do hospital. E às vezes eu recebo o paciente por telemedicina também. Outras situações eu faço em casa mesmo. E outras situações, se eu tiver em outro ambiente, assim, procuro um espaço bem tranquilo. Eu sempre ando, outra dica aí, né, que fica a dica, sempre ando com o meu esteto e o jaleco próximo. Por quê? É a maneira do paciente ver que você é o médico ali, que você não está só batendo um papo. Não é nem informação direta, é uma questão do inconsciente. Às vezes, quando ele vê que você está caracterizado de médico, então, às vezes, aconteceu no dia 25, eu não estava em casa, estava na casa de um amigo, né? E aí cheguei, procurei um quarto, um cantinho, coloquei meu jaleco, me vesti direitinho e atendi com toda tranquilidade. Então, às vezes eu deixo aqui só para lembrar ele mesmo, não, olha, apesar de eu não vou usar, mas é um símbolo, né? Mais um símbolo. Então, isso desperta um pouco de a questão mental subconsciente também, né? Exatamente. Cara, tocou num ponto, né, super importante, né? Porque existe a linguagem verbal, né, falada, e existe a linguagem não verbal, desde os gestos, né, mímica facial e também a nossa indumentária. Isso passa uma informação, né? Creio que tu viu lá na aula do curso de formação telemedicina na prática que eu aconselho atender de jaleco, sim, né, fazendo sim. telemedicina. Mas agora tu me deu um start nessa questão, né, me deu um boom aqui sobre a questão do estetoscópio, porque lá na aula, né, do curso de formação telemedicina na prática, eu falei, usa o jaleco, porque, né, tipo, vai passar essa imagem de segurança e tal, e as pessoas associam a figura do médico, o jaleco e tal. E o estetoscópio, eu não falei, né, de botar, né, para fazer telemedicina, porque eu pensei na época, né, quando eu fiz a aula, montei a aula, eu falei, o estetoscópio tu não vai usar, né? Mas você pode estar no consultório, estava atendendo, botou o estetoscópio ali, atendeu uma teleconsulta, atendeu consulta presencial, atendeu outra teleconsulta. Estava com o estetoscópio. Mas eu não botei, cara. Mas agora tu falou um ponto assim que cheguei até a me arrepiar, cara. Que simbólico, a né? simbologia do estetoscópio. A gente sabe que a gente quase não usa mais, né? Mas muita gente não usa, né? E aí é engraçado, por exemplo, não vou falar o nome da pessoa, mas é uma figura pública, né? Eu sei quem é. É figura pública. Eu ia falar dele também. Eu já vou falar. Quem é. Ele é figura pública, né? Figura pública, pode falar ele, pode. O Dr. Ray. Né? O Dr. Ray, ele está sempre com o estetoscópio. Ele está sempre com o estetoscópio, né? E aí um dia ele fez um vídeo no avião, ele estava com o estetoscópio. Por quê? Ele quer passar a mensagem, né? Eu sou o médico. E ele é cirurgião plástico, né? Ele não usa de jeito nenhum. Não usa tanto. Né? Que é isso aí? Mas realmente, cara, agora tu. Né? Então, eu achei muito importante isso, né? E você até às vezes falar até para o paciente, né? Olha, eu não vou usar, né? Mas que é um símbolo, né? Da medicina, por isso que eu gosto de usar, né? E aí você sabe que talvez você já deve ter visto um outro material, né? Mas aqui quem não viu, quando a gente fala de telemedicina, né? Hoje já mudou, né? Mas eu lembro lá atrás, em 2020, quando eu comecei a fazer, os colegas me olhavam de um jeito assim, né? Asdrubal, vai fazer telemedicina. Tá atendendo online. Isso aí não funciona, não sei o quê, e tal. E o estetoscópio, quando ele foi criado, muita gente também torceu o nariz e falou mal do estetoscópio. E hoje ele é um símbolo da medicina. E ele é um instrumento. Então, a telemedicina é um instrumento da medicina. E assim como o estetoscópio sofreu objeções lá na época atrás, hoje ninguém, né, vive sem ele. Ele é super importante. Então, eu entendo, né, que a telemedicina também está nesse processo, né? Daqui a nem 15 anos, eu acredito, mas daqui a 5 anos,
alguém falar que, nossa, não dava para usar a telemedicina, a pessoa vai. Aí que vão olhar para o cara e dizer, como? Como não dava, né? Como assim? Isso mesmo. Concordo Cara, muito plenamente. legal. A Renata também gostou da questão do estetoscópio, né? Eu já até atendi com o estetoscópio também, assim, fazendo telemedicina, mas era quando eu estou no consultório, né? Em ocasiões que eu estou no consultório, porque eu alterno a minha agenda, né? Eu tenho pacientes presenciais, aí tem o horário do online, que está ali encaixado, faço o atendimento dele, é como se ele estivesse na sala de espera do consultório, né? Uhum. Então, eu sigo a ordem dos meus atendimentos, e aí, às vezes, você está com o estetoscópio, né? Mas foi muito bom. Agora, eu vou dar uma dica inversa aqui, tá, pessoal? Só para... Quando eu atendo criança, aí eu tiro o jaleco. Ah, verdade. Uhum. Que aí isso Fica daí mais à já poupa, vontade. Uhum. já poupa o choro inicial. Porque Fica mais à criança vontade. até já entra, te vê de jaleco e já vai chorando, né? Eu, pra É, ser sincero, até dentro do consultório mesmo, às vezes, né, dependendo da criança, eu chego a tirar, assim, só para. Aí tal, aí fica mais à vontade, aí a gente vai colocando a luva devagarinho. Aí quando é, vê que você conseguiu conquistar, né, a criança, você se paramenta de novo, né? Só para poder sim, ela sim. ficar mais à vontade. Eu lembrei disso porque hoje eu atendi uma criança no consultório presencial, né? E aí eu não me toquei, né? Eu vi lá que era uma criança, mas eu, na hora eu estava ali, não tirei o jaleco, né? E aí chamei. E aí ele já, quando eu chamei, ele olhou e já começou a chorar, não sei o É. quê, né? Aí quando eu estava conversando com o pai ali, fazendo a anamnese, ele comentou, ele teve internado faz 15 dias, né? Então, aquela memória dele estava muito, né? Todo mundo de jaleco, máscara, né? Sim. Tal. Aí eu falei, não, mas eu vou tirar o jaleco e tal. Aí daqui a pouco ele foi acalmando, né? Tal. Uhum. Essa é a linguagem não verbal, as interpretações, né? Exato, é isso Então mesmo. tá certo. Cara, sensacional, né, cara? Essa conversa aqui muito Muito bom boa. conversar contigo. Tem que marcar mais vezes. Quando eu tiver de É, novo em Chapecó, eu tive aí há 3 semanas atrás, mas tava tão correria, por isso que eu não dei um toque para tomar um café. isso, vem aí, vamos comer um churrasco aqui em Chapecó, né, Com também. certeza, com certeza. Olha só, Diego. Cara, excelente, né, conversar contigo. Aprendi muito, né? Acabei de aprender contigo algo muito importante, muito legal. E, cara, você gostaria de deixar aí uma mensagem final aí para os nossos colegas médicos que desejam utilizar a telemedicina ou até falar sobre medicina, né? A mensagem geral é medicina, né? E também esses colegas que querem trocar uma ideia contigo, onde é que eles podem te encontrar, as redes sociais, né? O seu site. Uhum. Muito bem. Bom, primeiro, né, sobre a questão sobre a telemedicina, né, que na realidade não é assim a telemedicina que passa a ideia de que é uma outra medicina, não, é a mesma medicina. Telemedicina é medicina, né? Assim como da medicina está incluído endócrino, está incluído pneumo, está incluída a telemedicina que engloba tudo, né? Então, se a gente é uma realidade, né, que a gente precisa se atualizar o tempo inteiro. Então, cada vez mais está presente, cada vez mais se está exigindo a telemedicina. Não tem como. Eu estava abrindo o dia desse aí um banco, né, e tinha lá no banco, né, no aplicativo do banco, atendimento via telemedicina. Eu falei, mas como? Já tem até aqui, tá lá no banco, né? Uhum. Então, no aplicativo está oferecendo isso via telemedicina. Então, o que mais espera? Não tem mais nada para esperar, né? É outra coisa, né? Que é uma realidade. E não vamos tapar o sol com a peneira, vamos admitir a gente viveu uma pandemia, né? E a tendência é ocorrerem outras pandemias, ocorrerem outras situações onde tu vai precisar estar oferecendo suporte ao teu paciente. E tu tem esse conhecimento sem medo, já sabe lidar com a telemedicina, tu vai poder seguir adiante, sabe? A gente viu o tanto de colega que ficou desesperado aí no período da pandemia que só tinha consultório, né? E Uhum. aí não é querendo usar do medo, não, mas é da realidade, tá? Não é do É. medo, mas da realidade. Foi o que aconteceu. E a gente não pode ficar desatualizado, porque de toda maneira tu vai estar ajudando o teu paciente. Tu vai estar se ajudando, tu vai estar ajudando alguém que está lá do outro lado do Brasil, e essa é uma das partes mais legais, né? Sobre me achar, Asdrubal, esse nome estranho aí, Diego Maia, é junto mesmo, tá? É um erro de cartório. Eu Uhum. costumava brincar com minha mãe, que eu nasci mais ou menos no período do carnaval. Eu falei, ou a senhora estava pulando carnaval e foi fazer,
ou foi a moça lá do cartório que tinha acabado de chegar no carnaval e colocou errado, mas foi mais ou menos por aí. Então, esse nome, eu estou voltando agora nas redes sociais, eu tinha ficado uns 5, 6 meses assim, ausente. Eu tenho um site também com esse nome, o site está em formato rascunho ainda, mas ele vai ter conteúdo sim. O que é que eu vou colocar basicamente? As redes sociais eu vou estar trabalhando justamente nisso aí, ajudar nessa questão tanto de telemedicina, exame físico, que eu gosto pra caramba, algumas ferramentas diagnósticas, né? Por exemplo, como eu falei do TDAH, como eu falei da cefaleia, diagnóstico que tu pode fazer. Eu tenho no canal no YouTube onde eu faço, dou algumas aulas gravadas. Eu tinha muitas aulas gravadas. No YouTube tem poucas, deve ter umas 6, no máximo 10. Mas sabe que tu grava e acaba não publicando? Eu tenho bastante, quem sabe eu vá publicando aos poucos. Assim, onde eu mostro basicamente algumas anamneses, alguns protocolos onde tu pode sair perguntando e chegar a uma conclusão diagnóstica só com perguntas. E eu quero fazer algumas coisas nesse sentido, em breve, quem sabe. Daí seria, né, por aí. No Diego Maia, tudo é Diego Maia. Coloca Diego Maia, esse primeiro nome geralmente vai aparecer eu mesmo lá. Com I, não é com Y, tá? @ Diego Maia nas redes sociais. Eu não tenho Facebook, mas vou criar agora, né? Vou voltando agora no Facebook. Então, se tu vê algum Diego Maia lá no Facebook, era algum perfil que eu tentei criar, abandonei, mas não estava usando, mas agora eu pretendo aos poucos ir voltando. Isso aí. Legal. Essa é a vantagem, né? Põe @Diego Maia, né? Botar @Asdrubal também já vai me achar também. Nossa, cara, demais aí, a nossa conversa foi excelente, né? Eu quero aproveitar aqui também a convidar, né, os colegas médicos aí que estão nos assistindo, que desejam iniciar e ampliar seus atendimentos via telemedicina de forma segura. Estão abertas as inscrições do workshop Telemedicina na Prática. Clica aí no link na bio ou na descrição desse vídeo e vem conosco. Também vem fazer como o Diego Maia, né? Como ele falou, o passarinho que estava ali pronto para voar e tomou um empurrãozinho da mamãe pássaro e foi para a liberdade, né? E agradecer aqui, em especial, o pessoal que está nos acompanhando, né? A doutora Renata, a doutora Cláudia Irene, né? Que tem acompanhado. Agradecimento especial aqui ao pessoal que está no Instagram. Eu sei que o som está ruim, mas ali no YouTube vai ter a live, né, inteira, o som tá bom. Então vai lá no canal do YouTube, procura lá no YouTube. Asdrubal, Telemedicina na Prática, né? E vamos lá. E fica aí de novo o convite, Diego Maia. Valeu, Asdrubal. Olha, gente, para vir a Chapecó aí para a gente bater um papo pessoalmente aí. Sem dúvida, façam, tá? Eu não me arrependo, farei de novo, né? O curso com o Asdrubal ajudou pra caramba. Te dá segurança, cara. Então, e é uma coisa que tu tem teu retorno, assim, mas é 100% de certeza. Eu digo da minha experiência, né? Assim, tu vale a pena. Não é uma coisa que tu vai assim, será que vai acrescentar? Não. Tu vai acrescentar para tua vida toda mesmo. Assim, hoje em dia eu sei que eu pretendo manter isso aí adiante, inclusive, né? Só para fechar, eu gosto de terapia intensiva. E hoje eu sei que existe terapia intensiva à distância pelo Einstein e outras instituições. E eu pretendo continuar na terapia intensiva e, quem sabe, aí atender terapia intensiva, sim, por telemedicina, tá? É uma das coisas que passa por minha mente. Quem sabe aí surge essa oportunidade, eu não duvido que vai surgir, uma vez que eu estou já dentro da área, né? Dentro das duas áreas, por dizer assim. Certo. Obrigado, Asdrubal, por tudo aí, viu? Pelo conhecimento. Obrigado também, pessoal, aqui do meu Insta. Foi de surpresa, então não avisei para ninguém. Na verdade, como eu falei, foi basicamente uma paciente, né, para você ver, de telemedicina, foi que me falou, não, tu tem que ir, tu tem que mostrar a cara, você é uma pessoa que vai fazer diferença na vida das pessoas, quer dizer, você ouvir isso de um paciente teu, realmente injeção de ânimo, né? Então, aí eu aceitei, obrigado aí a minha paciente, que eu não posso citar o nome, tá? E obrigado a todos os colegas também. Muito sucesso para todos. E obrigado aqui, pessoal que está também assistindo aqui, agradecer por compartilhar, né, também esse conhecimento, né, a Roberta aqui, tá? Muito obrigado, Roberta. E, então, pessoal, um grande abraço, muito obrigado, até breve. Pode ficar online, Diego, que aí a gente vai encerrar aqui no YouTube, mas a gente vai bater um papo offline aqui também. Beleza, mais, valeu. Tchau, pessoal, aqui no Instagram, até mais. Vou encerrando aqui.